Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou resolver com vocês um problema de cinemática sobre movimento retilíneo uniforme, ou MRU. O problema é o seguinte: inicialmente você tem dois carros numa estrada viajando um em direção ao outro, ou seja, em sentidos opostos. Então você tem dois carros, primeiramente. Vou desenhar algo pelo menos parecido com um carro aqui. Esse pode ser o carro A viajando para a direita. E a gente tem aqui um outro carro B. Aqui um carro B viajando para a esquerda. Então, um em direção ao outro em sentidos opostos. A distância entre esses dois carros é de 300 km. Então, a gente tem aqui uma distância de 300 km entre eles. 300 km. Assim. Além disso, a gente sabe que o carro A está viajando a 25 km por hora. Então, ele tem uma velocidade que a gente pode chamar de VA, que é igual a 25 km por hora. E o sentido dessa velocidade, é claro, é para a direita. Então vou colocar indicando aqui o sentido, para a direita. Essa setinha aqui em cima do VA é para indicar que a velocidade é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial é toda grandeza que tem módulo, ou valor, nesse caso o valor é 25, tem direção, nesse caso direção é a direção da estrada, horizontal, e sentido. O sentido dessa velocidade é para a direita. Então, essa setinha aqui em cima indica que é um vetor. Então tem o módulo, valor, direção, que é a direção da estrada, e sentido para a direita. E essa seta verde está indicando qual é o sentido do vetor, nesse caso para a direita. E o carro B tem uma velocidade de 75 km por hora. Então, VB é igual a 75 km por hora. E nesse caso, o sentido é para a esquerda. Note que essa setinha de novo em cima da velocidade, ela é sempre... Essa setinha não indica o sentido, ela está para a direita, mas é só para indicar que a velocidade é um vetor. A seta que realmente indica o sentido desse vetor é essa seta verde aqui embaixo, nesse caso para a esquerda. Muito bem, agora o problema pergunta. Certamente, em algum momento esses carros vão bater, vão se encontrar. E em quanto tempo isso vai acontecer? Ou seja, em algum momento, o carro A vai estar mais ou menos aqui. Esse vai ser o carro A. O carro B vai estar mais ou menos aqui. E então, nesse ponto, vai ter uma colisão. E o problema pergunta: em quanto tempo isso vai acontecer? Ou seja, quanto tempo esses carros vão andar até que ocorra essa colisão, o primeiro instante em que eles vão se encostar, se tocar. Muito bem. A primeira coisa a se fazer nesse problema é notar que a gente tem corpos com velocidades em sentidos opostos. Então, porque a gente tem o corpo A para a direita e o corpo B indo para a esquerda. Quando a gente tem isso num problema de física, velocidades em sentidos opostos, o que a gente costuma fazer é adotar um dos sentidos como sendo o sentido positivo da trajetória, ou o sentido padrão. Por quê? Porque quando a gente representar matematicamente essas velocidades, uma delas vai ter que ser positiva e a outra negativa, para que a gente consiga trabalhar com essa ideia de sentidos opostos. Então a gente tem que adotar ou direita ou esquerda como sendo a velocidade que vai ser positiva, o sentido positivo da trajetória. Eu vou adotar, por convenção, que para a direita é o sentido positivo. Então aqui a gente tem que para a direita vai ser o nosso sentido positivo da trajetória. É uma convenção. Se você fizer para a esquerda também vai dar certo, desde que você sempre obedeça esse padrão durante a resolução do problema. Muito bem. Agora que a gente já determinou que para a direita é o sentido positivo, a gente pode determinar matematicamente a velocidade, a variável que representa a velocidade desses corpos. A velocidade de A, VA, ela é para a direita, e a gente adotou que para a direita seria positivo. Portanto, o valor de VA
vai ser positivo também, ou seja, 25 km por hora. Positivo. Note que agora eu não coloquei a setinha em cima, porque eu não estou mais representando direção ou sentido. Estou apenas representando o valor da variável, 25. Quando não tem a seta, quando não é uma grandeza vetorial, a gente também chama de grandeza escalar, que é uma grandeza que tem apenas o módulo, o valor. Muito bem, agora o corpo B, o carro B, ele está indo para a esquerda, sendo que o nosso sentido positivo é para a direita. Então o que vai acontecer? Bom, a velocidade dele vai ser negativa, porque ela está oposta ao sentido positivo. Assim, a gente tem que VB, o valor VB, uma grandeza escalar, vai ser menos 75 km por hora. Então, o sentido que antes a gente representava com essa seta no vetor, agora a gente representa com o sinal negativo nesse valor VB. Por isso, a gente adotou o padrão para a direita como positivo, para poder representar assim matematicamente as velocidades. Muito bem. Agora vamos analisar um pouco essa situação de colisão que vai acontecer no problema. A gente tem que um carro vai encostar no outro nesse tempo que ele quer que a gente descubra. Agora, quando um carro encostar no outro, o que está acontecendo de fato? Nesse ponto aqui. Bom, nesse ponto, a gente tem que o carro A vai estar ocupando uma posição ou um espaço que a gente pode chamar, por exemplo, de SA. O espaço de A, a posição de A. E o carro B vai estar ocupando uma posição, um espaço, que a gente chama de SB. Agora, o SA e o SB, eles têm que estar exatamente no mesmo ponto. Por quê? Porque é exatamente quando eles vão colidir. Quando o carro A e o carro B ocuparem o mesmo ponto, na verdade, a parte da frente do carro A e a parte da frente do carro B, mas isso não importa. Quando essa parte da frente do carro A e essa parte da frente do carro B ocuparem exatamente o mesmo ponto, é quando eles vão estar batendo, vão estar colidindo. Então, é esse ponto que interessa pra gente. Quando os carros ocuparem essa posição, eles vão estar na situação que a gente quer descobrir. Ou seja, a propriedade que a gente tem nesse instante do problema é que SA tem que ser igual a SB. A posição de A é igual à posição de B. Só para deixar claro, quando eu estou falando a posição de A e a posição de B, essas variáveis estão representando a posição da parte da frente do carro. Seria essa posição aqui, ó. Porque assim a gente tem que, quando as posições forem iguais, as partes da frente vão estar se encontrando. Então vai ocorrer a batida. Muito bem, então no momento da batida, a gente tem que SA igual a SB. O espaço de A é igual ao espaço de B. Agora, lembrando da equação horária do espaço, a gente sabia que a equação era, vou colocar aqui, a equação S é igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais VT. Nesses corpos A e B, a gente já sabe a velocidade deles. E a gente sabe que os espaços finais deles vão ter que ser iguais na batida. Agora, o S0 a gente ainda não descobriu. A gente não sabe quanto vale o S0 de A e o S0 de B, ou seja, a posição inicial deles. Novamente, a gente vai ter que adotar um padrão, porque na verdade a gente tem uma estrada e a gente não tem definido onde é o S0 dessa estrada, onde é a posição inicial dela. Qual seria o marco da posição inicial. Então a gente pode falar, por padrão, por convenção, que essa posição inicial do A, da dianteira do carro A, é o marco do quilômetro zero, o 0 quilômetro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o carro A começa exatamente na posição 0, no espaço 0. Então a gente pode escrever que o S0 de A, então o S0 de A é igual a 0 km. 0 km. Eu adotei isso como padrão. Eu falei que aqui eu vou chamar de 0 km na estrada. Então o A está começando no quilômetro 0. Agora, se o A está começando no quilômetro 0, onde está começando o B, ou a dianteira do carro B?
Bom, a gente falou no começo do problema que a distância entre os carros é de 300 km. Então, se o A começa no quilômetro 0, o B tem que começar no quilômetro 300. Então aqui é o quilômetro 300, para satisfazer a propriedade do problema. Portanto, o S0 de B, o espaço inicial de B, é igual a 300 km. Agora, a gente pode usar essa propriedade que a gente descobriu, que o espaço de A vai ser igual ao espaço de B, e substituir SA e SB pela fórmula da equação horária do espaço. Se a gente substituir SA por S0 mais VT e SB por S0 mais VT, a gente vai cair numa equação que vai dar para resolver o problema. Então, vamos começar. A gente sabe o que inicialmente? Que SA é igual a SB. Eu vou substituir SA de acordo com essa fórmula. S é S0 mais VT, posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, SA vai ser o quê? Vai ser o S0 de A mais a velocidade de A vezes o tempo. Ou seja, posição inicial de A mais a velocidade dele vezes o tempo. Esse tempo é justamente o instante que a gente quer descobrir. E isso vai ser igual ao SB. O SB é o quê? Mesma coisa. Posição inicial de B, S0 de B, mais a velocidade dele, VB, vezes o tempo. Esse tempo é, novamente, o instante que a gente quer descobrir. Agora, basta substituir os valores. A gente sabe que S0 de A, posição inicial, é 0. A gente determinou isso. Então, 0 mais a velocidade de A é 25. Então, 0 mais 25 vezes T é igual a S0 de B, que vale 300. 300 mais a velocidade de B, que vale menos 75. Toma cuidado com o sinal. A velocidade de B é menos 75. Como negativo aqui, eu tenho que colocar entre parênteses para não misturar esses sinais. Então, menos 75 vezes o tempo. Só substituir as variáveis pelos valores do problema. E sobrou a variável t que a gente quer descobrir. Bom, vou reescrever essa equação. 25t é igual a 300. Aqui fica menos 75t. Agora eu vou pegar esse menos 75t e passar para o outro lado somando. Vai ficar 25t mais 75t igual a 300. Vou continuar aqui do outro lado. Bom, 25t mais 75t é 100t. Então, 100t é igual a 300. Se eu passar esse 100 dividindo, eu vou ter que t é igual a 300 dividido por 100. Ou, resolvendo a fração, t é igual a 3. 3 o quê? Bom, t é variável de tempo. Se a gente escreveu as velocidades em quilômetros por hora, o tempo a gente vai escrever em horas. Então, t igual a 3 horas. E essa é a resposta para o nosso problema. Após 3 horas, a gente vai ter esse instante em que as posições dos carros se encontram e, portanto, a colisão ocorre após 3 horas de movimento. Então, recapitulando nossa solução, a gente tinha o nosso problema inicial, adotamos a convenção do sentido positivo da trajetória, a convenção de onde vai ser o quilômetro zero, descobrimos qual seria a propriedade do instante que o problema falou, ou seja, a batida entre os carros ocorre quando suas posições se encontram, ou as posições de suas dianteiras são iguais, então SA é igual a SB. Assim a gente usou a equação horária do espaço para desenvolver a equação SA é igual a SB, resolvemos a equação e descobrimos o tempo igual a 3 horas. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado.